Uma antiga cidade inteira, escondida por séculos, foi subitamente revelada ao mundo moderno, mas isso foi apenas o começo. Quando os arqueólogos se aventuraram mais profundamente no coração da cidade, descobriram algo surpreendente. Após anos de seca severa, o poderoso rio Eufrates secou completamente, revelando um artefato perdido que havia estado oculto por milênios sob a água e a terra. A impressionante descoberta da antiga cidade mesopotâmica de Gilgamesh, desenterrada após o rio Eufrates secar completamente, tem deixado o mundo perplexo nos últimos anos. Essa descoberta não apenas levou à localização da cidade, mas também trouxe à luz uma das figuras mais intrigantes e enigmáticas nos anais da história humana. No entanto, também gerou grande interesse e debate entre acadêmicos, historiadores e o público em geral. Pessoas ao redor do mundo têm sido hipnotizadas há milênios pela história de Gilgamesh, o governante favorecido de Uruk, cujas proezas e aventuras foram relatadas em manuscritos antigos e poesia épica. Além disso, seu legado sobreviveu através das eras graças a essas obras. No entanto, a localização precisa de seu túmulo era desconhecida por centenas de anos, e muitos tinham a impressão de que tinha sido apagada pelo passar do tempo. Tudo isso mudou quando o rio Eufrates, que tinha fluído continuamente pela região por muito tempo, parou de fluir inesperadamente pela área devido à mudança nos padrões climáticos e outras variáveis ambientais. Após os níveis de inundação diminuírem, um grupo de arqueólogos explorando a margem do rio encontrou as ruínas de um grande edifício que estava enterrado lá. Durante escavações adicionais, descobriu-se que o local em questão era, na verdade, o túmulo perdido do próprio Gilgamesh. De acordo com a lenda, os pais de Gilgamesh foram a deusa Ninsun, também conhecida como Ninsuna, a Santa Mãe e a Grande Rainha, e o rei sacerdote Lugalbanda, que é retratado em 2 poemas sumérios sobre seus talentos mágicos que são anteriores a Gilgamesh. A lista de reis sumérios coloca o reinado de Gilgamesh em 126 anos, portanto, ele deve ter sido um semideus se viveu tanto tempo e teve a força de um deus. Acredita-se que ele viveu no século 26 a.C., sendo o 5º rei de Uruk. Disse que ele teve um impacto tão grande que as lendas sobre sua natureza divina se desenvolveram em resposta às suas ações e eventualmente se fundiram nas histórias que formam a base da epopeia de Gilgamesh. Alguns dos últimos reis da Mesopotâmia até alegariam descender dele para aumentar sua reputação entre os súditos. De acordo com o pesquisador Stephen Mitchell, o nome Gilgamesh pode significar aquele que é um herói entre os homens ou aquele que é jovem para sempre. A antiga poesia suméria, a Descida de Inanna, o apresenta ao público moderno como um deus que morreu e renasceu, o lendário governante de Uruk e o consorte de Inanna, Ishtar. Gilgamesh rejeita Inanna ou Ishtar, mas também sofre pela perda de seu companheiro Dumuzi, a quem seduziu e depois puniu, desterrando-o ao submundo por 6 meses. O processo de desenvolvimento do texto e a tradução acadiana do poema foram descobertos em 1849 pelo arqueólogo Austin Henry Layard entre os restos da biblioteca de Assurbanipal em Nínive, no meio do século XIX. Instituições e governos europeus começaram a financiar expedições à Mesopotâmia em busca de evidências tangíveis para confirmar os relatos da Bíblia. A viagem de Layard foi uma dessas expedições. No entanto, eles descobriram que a Bíblia se baseava amplamente na mitologia suméria mais antiga, apesar da crença de que ela era o livro mais antigo do mundo e uma coleção de contos originais sagrados. A epopeia de Gilgamesh fez o mesmo, uma vez que se inspirou em relatos que provavelmente eram contados durante centenas ou milhares de anos antes de serem escritos. Antes da descoberta das obras da poetisa sacerdotisa Enhedu Anã, filha de Sargão, acreditava-se que o escritor babilônico Shin-Ieki-Unini fosse o primeiro autor do mundo reconhecido por seu nome, já que Gilgamesh havia sido um herói popular séculos antes da epopeia ser escrita. Shin-Ieki-Unini provavelmente tinha acesso a uma variedade ampla de fontes sumérias das quais se inspirar.
Por exemplo, Gilgamesh desempenha o papel de um irmão devoto de Inanna na história suméria de Inanna e a árvore Hulupu, por volta de 2900 a.C. A deusa suméria do amor planta uma árvore em seu jardim com a intenção de esculpir móveis de seus galhos. No entanto, a árvore logo é habitada por uma serpente em sua base, um demônio Lilito e um pássaro Anzu em seu dossel. O Tu se recusa a ajudá-la, então ela chama Gilgamesh, que chega armado até os dentes e afugenta a serpente, o demônio e o pássaro Anzu. Gilgamesh corta alguns galhos para si e depois dá o tronco a Inanna para que ela o use como base para uma cama e uma cadeira. Acredita-se que essa seja a primeira aparição de Gilgamesh na poesia heróica, e o fato de ele salvar uma deusa poderosa do perigo demonstra a estima que ele tinha mesmo nessa data inicial. As histórias o retratam como uma figura heróica que eventualmente foi levada à posição de um deus. Ele frequentemente era retratado como um irmão de Inanna, uma das divindades mais amadas da Mesopotâmia. Tabuletas de argila continham preces a Gilgamesh, que era retratado como um juiz do submundo no nível das lendárias figuras gregas Radamantes, Minos e Eaco. Ao retornar do reino sombrio de Ereshkigal, onde foi buscar os bens roubados de seus amigos, Enkidu fornece a Gilgamesh um relato pessoal do além. O poema de Gilgamesh é baseado em histórias anteriores, como a de Inanna e a árvore Ulupu. Gilgamesh pode ser a única pessoa viva que viu o que está além da morte, ou pode ser um dos dois únicos, junto com o divino Dumuzi. Acredita-se que Enkidu tenha sobrevivido à sua jornada ao submundo e lhe tenha entregue essa visão. A forma canônica da epopeia remonta ao período de Shin-Iek-Unini, e a maioria dos tradutores modernos toma a sábia decisão de deixar Gilgamesh, Enkidu e o submundo como obras separadas. Na versão tradicional, Enkidu morre na tabuleta 7, então, sua aparição na tabuleta 12 como um servo e não como companheiro de Gilgamesh é frequentemente removida. No entanto, o próprio texto do poema contradiz essa leitura, já que Gilgamesh suplica aos deuses 2 vezes para libertar Enkidu do submundo, argumentando que ele não morreu, mas está sendo mantido lá por engano. O sofrimento e as perguntas que a morte de seu amigo levanta são com as quais Gilgamesh teve que lidar durante toda a sua vida. Apesar do fracasso de Gilgamesh em alcançar a imortalidade, sua história e ações continuam sendo lembradas e admiradas até os dias de hoje. As histórias que, quando reunidas, deram origem à epopeia de Gilgamesh foram transmitidas oralmente ao longo dos séculos antes de serem contadas. Em outros idiomas, os estudiosos debateram por muito tempo se a história, como a conhecemos hoje, é mais influenciada pela cultura suméria antiga ou pela cultura babilônica posterior. Como mencionado anteriormente, a versão babilônica de Shin-Iek-Unini, escrita em acádio e baseada no material original sumério, produziu a versão mais bem preservada da história. Embora algumas partes não tenham análogos sumérios diretos, muitos elementos remontam à antiga literatura suméria. No entanto, os poetas babilônicos nunca plagiaram as obras sumérias palavra por palavra. Eles as adaptaram em seu significado e forma de maneira tão dramática para refletir sua própria cultura e história originais. O texto sumério é discernível nos dias de hoje. A estrutura geral da trama da epopeia, com seu drama episódico, seu conflito intenso, seu herói aventureiro inquieto e sua decepção inevitável, é sem dúvida um produto do crescimento e realização da Babilônia mais do que a Suméria. No entanto, em termos de importância da obra, faz pouca diferença. A cultura desempenhou um papel maior em seu desenvolvimento e, como acontece com qualquer obra literária, em termos de sua descrição da condição humana, a epopeia de Gilgamesh não pertence a nenhuma civilização ou período de tempo mais do que o Mahabharata ou o Dom Quixote. Uma obra literária reflete a cultura que a criou, mas as maiores obras, como Gilgamesh, são universais em seu apelo. O apelo atemporal de Gilgamesh tem perdurado desde que o texto foi originalmente traduzido para o inglês na década de 1870. Por exemplo, em abril de 2003, um grupo de arqueólogos alemães afirmou ter localizado seu túmulo entre os restos de uma antiga cidade próxima ao rio Eufrates. De acordo com eles, encontraram pátios de jardins, edifícios e estruturas particulares descritas na epopeia de Gilgamesh, incluindo o túmulo do herói.
Tudo isso foi descoberto graças às escavações tecnológicas modernas ao redor do antigo leito do rio Eufrates. Após sua morte, a água do Eufrates supostamente se dividiu e ele foi enterrado em seu leito. A história de Gilgamesh, que não pôde realizar seu desejo de viver para sempre, é, em si, o veículo pelo qual ele alcança a imortalidade, já que a epopeia em si renasceu e tem sido usada como modelo para outras histórias de natureza semelhante que surgiram nos anos seguintes. No entanto, como explica Mitchell, as implicações são muito maiores do que isso. A história dá aos leitores uma razão para ter esperança, mostrando que as decisões que tomam na vida têm um efeito não apenas em suas próprias vidas, mas também na vida daqueles ao seu redor. Essas pessoas podem ser amigos, familiares, conhecidos ou até mesmo estranhos que continuam comovidos pela história imortal da recusa do indivíduo em aceitar uma vida sem sentido muito tempo depois. Essa história dá sentido à vida. Gilgamesh é definido por sua luta contra o que parece ser uma falta de sentido, assim como qualquer outra pessoa que já tenha vivido. Ele é definido pelo mesmo, e sua busca continua inspirando pessoas que reconhecem o quão fundamentalmente humano é lutar contra a falta de sentido, e isso sempre será assim. Podemos refletir sobre o valor e o significado da epopeia de Gilgamesh, tanto para a antiguidade quanto para os dias atuais. Esta obra literária nos oferece uma visão única da cultura e religião mesopotâmicas, bem como das aspirações e temores dos antigos habitantes desta região. Ela nos mostra como eles concebiam o mundo, o destino, os deuses e a morte. Ela nos apresenta um herói complexo e contraditório que busca a glória, o amor, a amizade e a imortalidade. Ela nos convida a acompanhá-lo em suas jornadas, suas batalhas, seus encontros e desafios. Ela nos faz partícipes de suas emoções, dúvidas, sonhos e lamentos. Mas a epopeia de Gilgamesh não fala apenas do passado, mas também do presente e do futuro. Ela levanta questões universais e atemporais que continuam sendo relevantes para qualquer ser humano. Ela nos faz questionar o sentido da vida, o valor da liberdade, o poder do conhecimento, o papel da moralidade, a importância da amizade, o desejo de transcendência e a aceitação da mortalidade. Ela nos desafia a enfrentar nossos próprios limites, a superar nossos próprios testes, a encontrar nosso próprio caminho e a deixar a nossa própria marca. A Epopeia de Gilgamesh é uma obra-prima da literatura mundial que inspirou gerações de escritores, artistas, filósofos e também de pensadores. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, beleza e criatividade. É um testemunho da grandeza e fragilidade do ser humano. É uma história que merece ser lida, ouvida e compartilhada. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até breve!